Hoje, dia 24 de janeiro, é dia do aposentado. Alguns diriam assim, como se tivesse alguma coisa para comemorar nisso. Porque botaram a mão no dinheiro outro dia de novo, e de novo, né? Quantas vezes você já usou a expressão de novo mexeram no meu dinheiro, de novo mexeram comigo, de novo mentiram para mim, outra vez. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre de novo. Mas antes, eu queria dizer da alegria de poder transformar algo que foi inicialmente uma maldição sobre a raça humana, porque Deus disse que o homem iria tirar do trabalho com suor, né, o seu sustento, mas como na presença de Deus é possível a gente viver com gratidão, com alegria. Eu trabalhei com carteira assinada por 39 anos, já estou aposentado há 7, mas se for contar os anos sem carteira assinada, naquela época não era proibido, eu comecei com meus 9, 10 anos de idade a trabalhar. E isso não acabou com minha infância, eu não sou traumatizado por causa disso, não falta nenhuma, ao contrário, fiz muita, mas muita coisa que a molecada hoje não faz. Verdade, Eduardo? Não, com toda certeza, de subir árvores, de descer barranco, de se jogar com corda de cima do barranco para baixo, enfim, esse tipo de atravessar. Não, essa é coisa que não pode nem contar, porque pode ter a ideia, né? E graças a Deus. Mas são 39 com carteira assinada, mais aí talvez uns 5 de ajuda aqui e ali, e já como pastor da igreja já são 34. Porque eu comecei antes da igreja aqui. Então, se for somar, eu trabalhei muito mais do que eu tenho de idade, porque foi um tempo de confluência das duas coisas aí, mas fico feliz por poder entender algo que é importante nós entendermos, que a nossa vida não nos foi dada exclusivamente para o nosso usufruto, e sim para descobrirmos o valor que existe em dividirmos, em sermos úteis, em expressarmos alegria, em poder fazer de maneira a que os outros também sejam edificados, sejam fortalecidos. Há uma passagem na Bíblia em que algo foi feito por Jesus e as pessoas não entendiam aquilo, porque queriam que fosse diferente, mais ou menos como o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Quando começou lá, fala bem ou não fala mal de um remédio, agora fala bem ou fala mal da vacina, fala bem ou fala mal de ter ou não ter hospital de campanha, enfim, é tanta coisa, e como eu falei outro dia aqui, eu estou feliz com esse monte de fake news, porque está cada vez mais patente que, se há um livro onde você pode crer, depositar a sua confiança, esta é a palavra de Deus, esta não falha, esta não muda, esta não volta vazia, amém? Glória a Deus. Mas há uma história na Bíblia interessante, e seguindo até a ideia de falar de personagens bíblicos, né, existe um homem que foi curado de cegueira, a história dele está no Evangelho de João, você pode abrir lá a sua Bíblia, eu não vou ler a história inteira, mas vou contar alguns detalhes do Evangelho de João, capítulo 9, glória a Deus. Jesus já tinha curado este homem e o pessoal não se conformava, não é possível, nós não queremos que as coisas aconteçam assim. Parece alguma coisa que nós estamos vendo hoje em dia, não quero que seja bem sucedido assim, não quero que seja por ali, tem que mostrar que vai ser mal sucedido, enfim, com Jesus foi a mesma coisa, não queriam de jeito nenhum que as coisas fossem do jeito que era o jeito dele. Então lá no versículo 9, diz que as pessoas, uns diziam, é ele, em relação ao ex-cego, né? É ele, outros, não, ele se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Testemunho preciso, do jeito que tem que ser o seu testemunho. O que é que aconteceu com você? Olha, eu não sei direito, eu só sei que alguém me falou de Jesus, eu fiz uma oração, abri o meu coração, entreguei a vida nas mãos dele e desde então tudo é diferente. Ué, mas você continua morando no mesmo lugar, com o mesmo... mas a visão é outra.
O que eu sinto lá no meu íntimo é diferente. Eu agora sei que a minha vida não se limita a estes poucos anos que o ser humano tem para usufruir desta criação de Deus, porque o Senhor disse que iria preparar um outro lugar para que você e eu estivéssemos. Glória a Deus. Ele dizia, sou eu. Foi um homem chamado Jesus. Eu sei o nome dele. E isso nós podemos dizer, eu sei quem mudou a minha vida. Foi Jesus. Untou-me os olhos com lodo e disse que eu fosse me lavar. Eu fui e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? E ele respondeu, isso eu não sei. Ele fez a obra dele, fui até o tanque, estou vendo. Não sei mais aonde ele está. E a partir daí começa a história que eu gostaria de contar para vocês, que é a sequência do milagre, da maravilha que o Senhor Jesus operou. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Sabe aquele negócio? Não pode ser debaixo da jurisdição daquele, não pode ser porque aquele outro fez. Sabe essa história que um prefeito faz, não consegue concluir, termina o que ele estava, termina o mandato dele, entra o outro, ele simplesmente despreza tudo, larga o dinheiro, fica aqueles mausoléus construídos, porque não há uma continuidade. Ninguém pensa no povo. Impressionante. Se há uma mentira no planeta Terra, é a palavra democracia. Governo, como é que é? Do povo. O povo governa? O povo manda? Parece que nós estamos descobrindo um pouco mais o poder, a força que nós temos. Mas o governo do povo, como é que é? Para o povo. Opa! Então o beneficiado deveria ser o povo. É assim ou não? Para o povo e pelo povo, tudo que se faz por ele, através dele e pensando nele, exatamente o que nós vemos neste país que se diz democrata. É verdade ou não é? É outra história. Diz aqui que Jesus fez isso, os fariseus então, era sábado, o dia que ele fez o lodo e aplicou nos olhos, e não poderia de jeito nenhum, porque eles defendiam uma outra filosofia, uma outra maneira de ver. Não pode ser desse jeito, tem que ser do nosso jeito. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar à vez. De novo, a ver, já tinham perguntado antes, agora os fariseus. E aí eu vou dizer para você, começou, de novo? Eu já disse, de novo. Vocês já sabem, de novo. Como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Ele até encolheu para ser mais sucinto. Olha, o que importa é isso, foi ele aplicou o lodo nos olhos, eu me lavei como ele mandou, eu estou vendo, ponto. Por isso alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Trazendo para os nossos dias, não é assim porque não tem este valor, porque não tem aquele princípio, que não sei o quê, e o ser humano vai ficando de lado, e as pessoas entram nessa conversinha para fazer boi dormir, como se aquilo fosse mudar, se eu sou deste lado ou daquele lado, como se fosse mudar a vida do ser humano. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força, mas bendito o que põe a sua confiança no Senhor. Você e eu somos benditos, abençoados. Pode dizer bem quem está do seu lado aí, você é um abençoado de Deus, porque você põe a sua confiança nele, e não em um ou outro que diz que vai fazer, que etc, etc. Diziam uns aos outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Versículo 17, como é que começa? De novo perguntaram ao cego. Então, na minha conta aqui, já é a terceira vez que aparece, pelo menos no texto. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora questiona, não, isso aí na verdade a mentira está mais atrás, no fundo você vinha todo esse tempo fazendo de conta que era cego, você por definição não era cego, por força de lei, você não era cego. Não é parecido com o que a gente vê nos nossos dias?
Não, não, esquece isso tudo, porque agora você foi caracterizado assim. Esqueça, você não é isso, você é aquilo. Mas escuta, outro dia me disseram aquilo, agora eu tenho que aguentar essa informação. Você não era cego. Agora foram para os pais, versículo 20. Então, os pais responderam. Perguntaram para ele no 19, né? Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como, pois, agora vês? Bom, vamos então questionar outros. Esse aqui não serve de fonte de informação. Não é assim que diz, não, esse é fake. Você pensa que isso é novo? Bobo é quem acha que isso aí é novo. Quem acreditou o tempo todo. Não, não. Esquece esse camarada, ele está muito influenciado, fizeram a cabeça dele, vamos perguntar para os pais. São pessoas, esperamos que estejam aí com a cabeça no lugar. Como é que o filho de vocês agora está vendo? Eles disseram, gente, olha, nós sabemos o seguinte, este é o nosso filho. Há coisas que são inquestionáveis, e o seu testemunho tem que conter essas afirmações que ninguém pode questionar. Nunca coloque no seu testemunho, isso não aconteceu porque eu mereci, fiz por merecer. Não é verdade. Mas sempre coloque quem é aquele que fez e coloque quem era você antes e quem você é agora. Diz, este é o nosso filho, sabemos que é ele. E outra coisa, nós sabemos que ele nasceu cego. Não há como negar. História. Fatos contra fatos, não há argumentos, não é o que dizem? Enfim, nós nos baseamos em fatos, eles disseram. Mas não sabemos como ver. Eu sei que ele está vendo, mas não sabemos como é que ele está vendo agora. Ou seja, não foi uma farsa estes anos todos em que ele dizia esse cego, ele era cego realmente. Eu vi que era psicológico, era um cego psicológico. Ele achava que era, não posso ver, não enxergo. Né? Não, ele não via e agora ele vê. Só que, perguntai a ele. Idade ele tem, falará de si mesmo. Quero fazer um parêntese aqui. Há uma idade, menino, menina, moço, moça, a partir da qual nós passamos a responder por nós mesmos. Na legislação do país, é diferente. Então, se um crime é cometido, se alguma coisa é cometida até uma certa idade, a pessoa não responde por aquilo, num país é de um jeito, num outro de outro jeito, tentam mudar a cidade e tal, mas aos olhos do Senhor, nós somos responsáveis pelo que nós escolhemos, pelo que decidimos, pelo que fazemos, não quando saímos de casa. Desde que começamos a entender que há certo e errado. Desde esse momento, você menino, menina, você adolescente, você jovem, é responsável pelas suas escolhas. Não dá, mas foi o papai que não fez isso, foi a mamãe, isso não dá. É você. E eu dou graças a Deus, porque conheci ao Senhor com os meus 11 anos de idade. Conheci antes, mas entreguei a minha vida nesta idade. E comecei a entender que, olha, não adianta, eu não posso me justificar baseado em outro, não me ensinaram, não me disseram, mentiram para mim, não adianta, eu tinha todos os recursos, inteligência suficiente, como eles disseram que ele é adulto, ele pode responder por si. Eu tinha condições, como tenho hoje, de decidir o meu caminho. Claro que não podia decidir onde eu ia morar, nem ainda onde eu ia trabalhar, tinha que ajudar em casa e tal. Enfim, não podia decidir algumas coisas. Mas eu sabia que as decisões que eu tomasse eram de responsabilidade exclusivamente minha. E eu teria que responder por elas. Ainda que eu não pudesse ser preso por alguma coisa, eu precisava começar a entender. Amado, se tem uma coisa que me preocupa é o seguinte, tem tanta lei por aí, nós vamos morrer sem conhecer os riscos que nós corríamos. É impressionante. Por exemplo, você sabia que fofoca pode levar você para o tribunal e dar 6 meses de cadeia? Você sabia que se você botar no WhatsApp alguma coisa que não devia, uma pessoa pode pegar aquilo, acusar você, e se você perder no tribunal, você pode ter de 6 a 2 anos de cadeia, 6 meses a 2 anos de cadeia?
o pessoal fica brincando, posta o que bem entende. Ele é responsável. Ele tem idade. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Nós falamos de nós mesmos. Eu não dou testemunho da igreja do Jardim Paraíso. Conto como é. Fico feliz de poder convidar para cá, mas o meu testemunho é da minha vida. Quantas vezes você e eu já tivemos que dizer assim, olha, é verdade, infelizmente há maus exemplos e tal, mas não é por isso que eu vou mudar a minha atitude. Eu sei a quem eu estou servindo, eu sei com quem eu tenho um encontro marcado no final da jornada, e eu sei o que eu preciso fazer para permanecer firme até lá. Domingo que vem nós não vamos poder estar juntos aqui, nem no próximo. E se aconteceu alguma coisa nessas semanas? A sua fé depende de mim? Com toda certeza. Se você está nessa igreja frequentando há algum tempo, eu posso afirmar, eu sei que não. Graças a Deus você tem aprendido a palavra, você tem feito alguns encontros, até mesmo virtuais, através com o grupo de comunhão ao qual você pertence, você tem meditado na palavra, você tem sido desafiado a praticar, e você entende que responde por si mesmo. É verdade ou não é? Graças a Deus, é assim que a gente procura uma igreja que vai me ajudar realmente a andar com Deus e me ensinar aonde eu tenho que chegar, como é que eu chego lá. E não pode mesmo depender de uma reunião como esta, com louvor abençoado, com a música gostosa, vendo os irmãos, não pode. No mínimo, em alguns momentos da vida, nós estamos isolados. Nesses dias, mais e mais, a gente vê, olha, está com ameaça de Covid, então tem que ficar tantos dias em casa. Isolamento, cada vez mais está no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Quantos aqui estão fazendo home office? Fica com a mão levantada. Quantos de vocês, presta atenção, só baixa a mão quem sabia exatamente o que era isso antes? Quem não sabia, mantém a mão levantada. Olha aí. Mas teve que descobrir, é verdade? E agora você que estava acostumado a encontrar a senhora do cafezinho, né? E bom dia! Você que estava acostumado a dizer bom dia para o patrão, diz, olha, o patrão chegou tarde hoje. Não tem mais isso. E você que ficava preocupado, eu tenho que ir lá. Antigamente era bater ponto, né? Agora assinar o livro, enfim, sei lá, o que for, né? Você agora passar o dedo, né? Colocar o digital lá, o que for, às vezes agora é reconhecimento facial também. Já mudou isso. Agora tem que ligar o computador e tem que dar um sinal de vida de vez em quando lá, porque senão você só ligou, saiu e voltou. Não, e tem que produzir. O que sempre se disse, olha, você vai mostrar o seu valor pelo que você produz, por como você responde ao que você foi desafiado a fazer, e não pelo lugar que você senta, não pelo nome que você tem, é por quanto a empresa pode contar com você. Qual é o resultado? Mais do que nunca, resultado importa mais do que carinha bonita. Não está mais junto. Idade ele tem. Perguntem a ele. Nós estamos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós? Ainda que de novo! Mas eu já falei isso. Quantas vezes? Lembra aquele que perguntou assim, mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Bota uns 70 vezes 7, aí alguém já disse, isso aí era num dia só. Ou seja, perca a conta. Responda por si, como ele tem que responder por ele. Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Amados, nós estamos vivendo um tempo e muita gente ainda está desapercebida disso. Não estão desapercebidos de que estamos vivendo um tempo em que a nossa fé está sendo questionada. Mais e mais nós estamos sendo olhados e dependendo da nossa atitude, da nossa reação, do que temos para contar, estamos dizendo se somos ou não somos do Senhor. Naquele dia que o Senhor voltar, Ele sabe quem é, quem pertence a Ele e quem não. Ele sabe quem somos nós, Ele sabe quem de nós entregou a vida e quem realmente está andando no caminho. Sabe ou não sabe? Ele tem idade.
Ele responde por si. Eu estou dizendo isso porque nós não vamos estar em 2 semanas. E se chegar lá na outra semana, e aí de novo o governador disser, ó, é o seguinte, gente, não melhorou. Ele não vai dizer assim, nós não fizemos a lição de casa. Nós não aumentamos o número de leitos nos hospitais. Se disser isso, vai dizer o problema é do outro. Estou errado ou estou certo? Se o outro for falar, diz, não, quem tinha que ter feito era você. E aí você acredita em qual deles? Depende do que você escolheu acreditar. Deixa eu dizer para você, sabe do que você acredita? Não é na verdade. A menos que você criar na palavra de Deus. Você acredita no que você escolheu acreditar. Um acredita, não, esta linha está certa, e aí tudo que o outro falar não presta. E aí está aberto às mentiras, às enganações, às influências perniciosas. O outro diz, não, está vendo? Aquele cara é mentiroso, tal e tal, acredite em mim. Graças a Deus, que nós cremos em alguém que a Bíblia diz, ele não pode mentir. Não há possibilidade na natureza dele mentir. Mas aí a turma que não gosta disso começa a questionar, começa a inventar, começa a pressionar, começa a apertar daqui e dali, e as pessoas se veem assim como os pais destes cegos. Olha, eu estou com medo. Eu sei que eles vão acabar com quem disser, mas então eu tenho que dar uma enrolada aqui. Pergunto para ele. Nesse caso deu certo, então vamos voltar para ele. Já haviam assentado isso, né? Então, versículo 23, ele diz, ele tem idade, interrogai. Versículo 24, então, chamaram pela, só que na nossa conta já é quantas? 4. Segunda vez, eles, os fariseus, porque ele já tinha sido chamado antes. Aqui chamaram e porque na primeira vez perguntaram 2. Chamaram agora pela segunda vez o homem, ou seja, de novo. Mas que coisa, Deus, eu já passei por essa prova. Por que eu estou sendo provado nisso de novo? Amado, deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia tem umas passagens que a gente não gosta de ler muito. Mas ela diz que a gente tem por motivo de alegria passar por grandes alegrias, por grandes vitórias. Por muitas provações. Nós não oramos pedindo provações. Senhor, manda provações. Não, não é isso, porque Deus sabe que tem que mandar, Ele sabe quanto a gente aguenta, mas Ele sabe do que a nossa fé está precisando. E se somos provados, precisamos ser aprovados. Glória a Deus. Ainda que de novo. Não é assim, eu venci lá atrás há 20 anos, então isso aqui nunca mais vai acontecer. E agora você está entendendo o que eu estou falando. De novo. Pensei que isso aqui já não fosse mais problema. De novo essa tentação, de novo essa acusação, de novo esta injustiça, de novo esta injúria, de novo essa situação. Chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Sabemos que esse pastor é um monte de safado sem vergonha, sabemos que esse negócio de igreja é só para tirar dinheiro dos outros, sabemos isso tudo. Então, é o seguinte, é melhor você dizer que o governo é que vai resolver tudo aí, etc, etc. Sabe uma coisa, querido? Mais e mais nós vamos ver isso, cada vez mais. Às vezes vai ser sutilmente, não vai ser desse jeito. Rejeita, tem lugares que já é assim. Rejeite o seu Deus e afirme isso. Nós não chegamos a isso. Mas e se chegar? Pastor, vira essa boca para lá. Tá bom. E se chegar? De novo, então, perguntaram. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Se o que ensinaram por aí, se o que estão fazendo por aí, se o que estão dizendo, se o que outros, se isso aí é verdade, eu não sei, não me interessa. Mas eu sei de uma coisa, a minha vida ele mudou. Eu sei, diz o hino, porque ele vive em mim. Eu sei que o meu Redentor, eu sei que está vivo, vivo. Eu sei porque ele vive em mim. Glória a Deus.
No início da caminhada com Deus, eu afirmava, eu sei, a palavra de Deus diz isso e tal, mas com o passar do tempo, nós precisamos ter certeza por causa das coisas que Ele está fazendo. Mais adiante Ele vai falar disso. Nós estamos vendo, depende do que é que nós estamos olhando, observando e anotando. Nós temos mais do que suficientes motivos para dizer, eu sei em quem tenho crido. Uma coisa eu sei, quem mudou a minha vida e o meu futuro foi esse Senhor Jesus. Não foi esse governo, não foi aquele partido, não foi tal época, não foi minha família. Graças a Deus pela influência da família, pelo testemunho, pelo que eu pude ouvir dentro de casa, mas quem mudou a minha vida, embora quem tenha me levado a Jesus tenha sido a mamãe, quem mudou a minha vida foi o Senhor Jesus. Vi exemplos bons dentro de casa, vi bons conselhos, tive bons amigos, graças a Deus, gente que eu me orgulho de ter andado junto. Mas eu sei que, ainda que alguns poucos, infelizmente, tenham se desviado, eu sei que eu posso permanecer no caminho do Senhor. Não estou atrelado ao que acontece na vida de outros, tenho a minha fé para mim mesmo, como Paulo sugere. Glória a Deus. Perguntaram-lhe, pois, o que ele te fez? Como abriu os olhos? E ele respondeu, e eu vou dizer de novo, eu já disse, vocês não prestaram atenção. Por que vocês querem ouvir outra vez? Agora olha a esperteza que o Senhor dá para você. Ele disse, olha, até quando a autoridade chamar, não é o que a Bíblia fala, até quando vocês forem chamados diante de autoridades, vai ser concedido a vocês o que vocês devem responder. Olha a resposta deste homem. Porventura vocês querem se tornar discípulos deles? Mas você está perguntando tanto. Você quer ser um discípulo dele? Por que você quer saber mais? Imagina! Deve ter feito assim, né? Saia para ela, está amarrado. Então o injuriário, aí vem a ofensa. Outra fase, outro nível de perseguição, de acusação. Injuriaram, disseram, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos deste partido, nós somos desta linha de pensamento, nós somos evoluídos, nós fomos criados, estudamos tal coisa, seguimos tal linha filosófica. Graças a Deus, você e eu somos discípulos do único que pode nos salvar, do único que foi homem, suficiente para, embora não merecendo, vir a este mundo e pagar o preço pela sua e pela minha salvação. Por isso a gente tem aquela cruz ali, para lembrar disso e não esquecer. A cruz está vazia, ele não está mais lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a marca ficou. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Vocês que são vocês, os doutores, têm resposta para tudo, tem explicação para tudo, entendem de tudo, sabe qual é o jornal verdadeiro, qual é o mentiroso, sabe qual é a notícia que deve ser crida e que não deve ser crida, sabe onde está a ciência e onde não está a ciência, vocês sabem tudo. Quando é que pode julgar de um jeito, quando é que pode julgar do outro jeito, porque quantos julgamentos contrários nós vimos. Vocês sabem tudo, não sabem dele. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, a este atende, como se eles fossem praticantes da palavra de Deus. Lembra dos políticos que você ouviu usando a palavra de Deus por aí? E eu digo os, sempre generalizando, porque é de um lado e do outro. Usam-a. Quantos deles já disseram, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? E a verdade, a intenção deles é eu que vou trazer a verdade. Não, a verdade, Jesus falou, eu sou a verdade. A verdade que liberta é Jesus só. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Enfim, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Então, discussão novamente entre eles.
Quando Deus te dá sabedoria, meu amado, a discussão acontece no território do inimigo. Com pequenas perguntas, você simplesmente derruba. Eu já contei aqui, eu me lembro de um moço que se converteu por um convite meu lá no trabalho, e ele era um moço simples. Trabalhava na zeladoria, na faxina. E tinha aqueles zombadores de carteirinha, não é? E um deles resolveu naquele dia mais exagerar. E Deus deu uma sabedoria para ele. Ele deu uma resposta no dia lá para ele, assim, sem ofender, mas que derrubou, mas completamente os argumentos dele, e fez ele recolher a carteirinha dele e ir humilhado para o seu lugar. Eu não teria tido aquela capacidade. De onde saiu aquilo? Uma pessoa convertida na semana anterior, ou um mês antes, eu não lembro mais quanto tempo fazia. Simples. Deixa eu dizer, analfabeto, porque depois, na palavra, ele foi aprender a ler. E Deus deu esse tipo de sabedoria, porque é assim que Deus faz, como deu a este cego aqui. Ele simplesmente ia respondendo e jogando uma perguntinha, e saiu por cima. Não puderam acusá-lo, não puderam detê-lo, enfim, foi adiante, glória a Deus. Mais adiante, você vai lá para o capítulo 10, Jesus começa a dar algumas informações sobre o acontecido e algumas coisas que precisávamos aprender. Versículo 7, eu vou pegar só algumas, porque a hora não vai me deixar falar de todas. Versículo 7, olha só. Jesus, pois, lhe afirmou o quê? Afirmou o quê? De novo! De novo! Porque ele também bate na mesma tecla, ele não muda de opinião, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não há sequer sombra de variação nele. Ele de novo então diz, e quantas vezes ele diz, em verdade vos digo, não tenha medo de repetir a verdade que você conhece. Em verdade, eu afirmo, eu sei, eu reafirmo e repito, aquilo que eu sei, ninguém tira do meu coração, ninguém tira da minha mente. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E eu vejo aqui, não só o que Jesus é para mim, o que Ele é para você, a porta de entrada, nós entramos e agora encontramos pastagem, enfim, não só a passagem pela qual nós recebemos a salvação. Outro dia a gente pregou aqui que nós éramos um tipo de porta também, lembra, né? Enfim, Ele é essa porta das ovelhas, Ele diz isso, mas eu vejo que nós temos que entender o nosso papel nisso também. Assim como Ele diz, olha, eu repito, estou falando de novo, em verdade, Ele está nos ensinando, nós também temos que ser verdade e verdade. Dia sim e o outro também. Em um momento sim e no outro também. E não ora sim, ora não, um alto e baixo. Não, continuidade, constância na vida cristã. Para que todos entendam que nesta porta aqui, se eu bater, eu encontro alguém que realmente pode me orientar, pode me instruir, pode falar algo que mude, pode falar algo que me dê sabedoria para agir nesse momento. Quantos testemunhos, eu passo os olhos assim na congregação e vejo pessoas que já contaram, olha, a tal pessoa assim, assim aconteceu, me chamaram lá, ou então batemos na casa dessa pessoa. Quantos testemunhos de pessoas que talvez nenhum tenham percebido, mas como Deus deu a direção e deu a sabedoria sobre o que falar, em que momento falar e que palavras usar. E quantos de nós não dissemos, puxa, eu tinha preparado outra coisa completamente diferente, mas na hora eu me lembrei disso e achei que isso é que devia ser falado e era o que precisava ser ouvido. Sabedoria do alto. Quem necessita sabedoria, peça a Deus, mas seja sempre a porta onde alguém pode bater, para encontrar auxílio, para encontrar direção. E assim, quando você for bater à porta de alguém, este alguém vai recebê-lo com alegria, porque você traz boas novas, porque você traz crescimento, porque a sua presença por si só faz como a presença de Jesus. Muda tudo.
Todos que vieram antes são ladrões, são salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos para eles. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Da mesma forma, se a porta da redenção, não era essa que dizia lá, se nós temos esta missão, quem entrar por esta porta, quem entrar pela porta do seu lar, quem entrar pela porta do seu WhatsApp, em vez de receber injúrias, em vez de receber repetição de mentiras ou de dúvidas, pode receber uma resposta que realmente transforme a sua vida. Porque de Jesus era assim: quem entra por mim, entra e sai e encontra. Glória a Deus. É assim que Ele faz conosco. As pessoas passam e encontram. É tão bom de vez em quando a gente ouve um testemunho, recebe uma mensagem, ou vê um Facebook, alguém, olha, passou por aqui, está em tal lugar servindo a Deus. Passou por aqui, tivemos um contato, se converteu, está lá trabalhando na obra do Senhor. Passou aqui, tal, casou, a esposa também é crente e estão morando em tal lugar. Como é bom isso! Como é bom isso! E pensar que naquele dia, graças a Deus, alguém estava preparado para dar resposta. De novo. Ah, não, eu já fiz isso essa semana. Oh, querido, quantas vezes alguém pode bater lá na sua porta? De novo. Puxa, mas vem esse camarada de novo. Será que eu já aproveitei como eu devia ter aproveitado a oportunidade? Eu sou o bom pastor de Jesus. Eu dou a vida pelas ovelhas. Nós, a Bíblia diz que nós devemos ser assim, dar-nos a nós mesmos em favor dos outros. Talvez nós não venhamos a pagar, e provavelmente isso vai acontecer na maioria dos casos, nós não vamos pagar com a nossa própria vida. Mas entregar um pedacinho dela, gastar um tempinho a mais, investir um pouco mais, ter um prejuízozinho aqui, outro ali, qual é a dificuldade, qual o problema? Contanto que alguém possa entrar e encontrar pastagem, com que alguém possa entrar e encontrar salvação, possa conhecer ao Senhor Jesus. Aonde as pessoas vão conhecer a Jesus? Batendo na porta do palácio, do Planalto? Aonde vão conhecer a Jesus? Perguntando para a ciência? Somente? Ciência foi criação de Deus. E cientista que se preza, não esquece disso. Tem gente boa no que faz, mas para darmos ouvidos, tem que ter as duas coisas. Precisa ter um entendimento espiritual que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Não nos levantamos contra, de jeito nenhum, coisas que não estão na nossa área de conhecimento. Mas as coisas que nós entendemos, não devemos nunca baixar a cabeça. Devemos dizer, se quer falar de salvação, é aqui, ó. É na palavra de Deus, não é num regime ou noutro, não é numa pessoa ou noutra, não é em mudança aqui ou acolá. Nunca nós imaginamos que viveríamos o tempo que nós estamos passando. Glória a Deus, porque o Senhor não muda. E assim Ele vai dizendo, olha, as minhas ovelhas me conhecem, eu dou a minha vida para reassumir, ele diz no versículo 17, nós também precisamos entender que aquilo que o Senhor, nós entregamos nas mãos dele a nossa vida, não é assim? E aí, não escolhemos mais nada? Ou ele nos devolveu para que nós administrássemos aquilo que de maior valor nós tínhamos e entregamos nas mãos dele? Como é que nós estamos administrando? Ele disse, eu dou a minha vida e eu vou reassumir a minha vida. Da mesma forma, nós damos a nossa vida e Ele nos entrega a vida que agora pertence a Ele, para que vivamos aqui com a sabedoria dEle, com os resultados pretendidos, esperados no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, ninguém tira de mim, eu espontaneamente dou. Aí vem o versículo 19, deixa eu correr um pouquinho. Por causa dessas palavras, agora de Jesus, agora não era mais o cego, era Jesus, não é isso? Por causa dessas palavras rompeu o quê? Nova dissensão. Quando nós falamos as coisas de Deus, não quando dizemos eu acho, e eu acho, pode parar. Não siga com a frase.
Mas eu não tenho certeza. Vá buscar certeza. Vá buscar convicção. Aonde, pastor? Medite na palavra, ore, peça a Deus sabedoria, busque no Espírito de Deus esta entrada com o poder dele para você poder ser a testemunha. E quando for testemunhar, não diga eu acho, não diga não, no meu caso, você pode dizer eu sei. Eu não sei algumas coisas, mas o que eu sei, eu sei. Eu sei que foi Ele, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, eu tenho uma ideia de onde eu estaria hoje, eu nem mais estaria, mas eu sei quem mudou o meu futuro, eu sei quem mudou a minha história, eu sei por que porta eu passei, e eu sei que hoje eu posso ser uma porta de amparo a muita gente, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nova dissensão, começar dizendo, tem demônio, por que vocês estão dando ouvidos? Não, este modo de falar não é de demoniado, o cara tem sabedoria, e aquela discussão, porque a Bíblia diz que nós é que somos os sábios. Para aquele que não crê, isso tudo é loucura. Se não passar pela porta, não vai entender as coisas de Deus. Aí olha só, mais adiante, você pensa que é só conosco, Jesus também foi interrogado de novo. Nos dias adiante, olha lá, versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, alguns dos judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, o que ele disse? Eu já disse, já vou-lo disse. E não credes, o problema não está em mim, nós temos que ter capacidade de dizer, olha, o problema não está na minha falha, não está no meu testemunho pela metade, o problema está em quem recebeu a mensagem, não está no canal de comunicação e não está na mensagem. A mensagem é perfeita, veio do alto e o canal sou eu, posso não ser perfeito, mas eu estou falando de coisas que eu sei, quem eu era e quem eu sou hoje, como é que eu me sentia antes, como é que eu me sinto hoje, como é que eu via quando eu olhava para frente antes e o que é que eu vejo quando eu olho para frente hoje. Glória a Deus. Eu já disse, e vocês não creem, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Que alegria, que bênção sermos ovelhas do Senhor, sermos do rebanho do Senhor e entendermos as palavras dEle, entendermos os milagres, entendermos a forma de agir, o modus operandi divino, e sermos alvo deste amor maravilhoso e deste poder infinito do Deus que nós temos. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vocês não entendem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, orientação de Jesus, ouvem os noticiários, as informações, Facebook, YouTube, Google. As minhas ovelhas ouvem, tudo tem por aí e elas sabem decidir o que é melhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa, mais do que nunca, é a diferença. Quando começou esse negócio de internet, lá atrás a gente ficava pensando, meu Deus, e agora como é que vai ser isso? As crianças, os filhos, os jovens e tal. Olha, graças a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. Pastor, o que é isso que eu estou falando? Não, eu estou falando porque tem um negócio que eu não tinha como resolver, e que Deus resolveu por mim. Caíram por terra todas as informações às quais nós temos acesso. Outro dia um prefeito foi à mídia e disse assim, olha, nós vamos ter que queimar, que achamos aqui milhões em livros, e olha o que o livro fala. Aí disse, olha, isso aqui eu não posso levar para as crianças, vão queimar, vão jogar no lixo. Mas para a gestão anterior, aquilo era o que de melhor se podia oferecer à criança. Dizem que na Revolução Francesa, um daqueles 3 principais, agora não lembro qual deles que foi interpelado, como Jesus foi interpelado aqui, porque pegaram ele lendo a Bíblia para o seu filho. Ele falou assim, mas você que lidera aí a transformação filosófica, mental, científica, intelectual dos nossos dias, e uma mudança grande, como é que você pode pegar um livro desse e ler?
para o seu filho, e teria respondido ele, então, diz, olha, se você tiver algo melhor para ler para uma criança, me arruma. E a Bíblia diz que a gente tem que receber o reino de Deus como uma criança. Com simplicidade, não com falta de entendimento, mas com atitude de quem não, se o Senhor falou, eu creio. Como diz aquela senhora, disse, olha, pode ser que você está dizendo aí que Jonas não foi engolido pelo peixe e tal, e eu digo para você que se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o grande peixe, eu acreditaria também. Mas a Bíblia não diz isso, né? Enfim, o importante é, se Deus falou, é verdadeiro. Glória a Deus. Pode haver uma questão de interpretaçãozinha, uma questão de linguagem, uma questão de adaptação em período, etc. Mas não tem mudança. O que é para salvação não tem questionamento. Perguntaram para ele e ele disse, olha, as minhas ovelhas ouvem e me seguem, elas entendem a minha voz. Você e eu ouvimos a voz do Senhor. E alguns ouvem assim audivelmente, Deus falou comigo. Outros dizem, puxa, mas eu sonhei essa semana mesmo. Alguém deu um testemunho e disse, olha, eu sonhei com isso. Outro dia alguém disse, olha, eu vi, eu enxerguei, para alguns Deus mostra, mas para todos, Deus fala através da sua palavra, através da meditação na sua palavra, através do estudo da palavra de Deus. Domingo que vem não vamos estar reunidos, mas vamos estar transmitindo as classes de escola dominical. O que você faz na hora da escola dominical? Ah, mas está tão quente a piscina, né? Tá tentação. Deixa para a piscina depois, ou vai antes, né? Vai para a classe até refrescado. Melhor ainda, dá um mergulho antes, você está em casa, né? E vai, agora eu vou para o meu melhor. Vou assistir o que Deus quer falar comigo. Agora, cada um responde por si. Idade ele tem. Não dá para chegar lá no céu e aquele dizer, mas eu fui membro da igreja do Nazareno paraíso. E aí Jesus fala assim, para que você está falando isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Olha que coisa linda, nós ouvimos a voz do Senhor, ele nos conhece, ainda que nós não conheçamos tudo a respeito de Deus. Cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais e vai descobrindo que a gente conhece pouco. Menos do que achava, não é? Enfim, mas Ele nos conhece. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe o que nós estamos vendo e ouvindo. Ele sabe ao que nós estamos sendo submetidos. Ele sabe quais são as notícias que estamos recebendo. E a palavra dele continua sendo a única fonte totalmente aceitável da verdade, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, eu amo essa palavra de Deus. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Todos nós seguimos alguém. E nestes dias, nós estamos correndo um sério risco de queremos escolher um a quem nós vamos seguir. Ah, o fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. E lá no fundo, nós estamos escolhendo, nós estamos fazendo escolhas. Temos que tomar decisões em relação ao que vamos fazer, quando nos oferecer isso, aquilo e tal. Sim, mas nunca deixar de lado aquilo que o Senhor nos fala. Nunca desprezar a sua palavra. Nunca deixá-lo em segundo plano, porque as suas ovelhas o seguem. Aleluia! E para concluir, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Diz aí para quem está ao seu lado, ninguém tira você da mão de Jesus. Ninguém tira você da mão dele. Glória a Deus. Aí você pensa assim, bom, agora acabou, né? Versículo 31, só para ver do que eu estou falando. O que diz aí? Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Jesus disse, olha, eu tenho mostrado muitas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? Que nós possamos ter a possibilidade de dizer isso, por que você está me acusando? Qual é o meu procedimento correto, pelo qual você está tomando essa atitude com a minha pessoa? A Escritura não pode falhar. E aí versículo 40, olha que interessante, começa como? Novamente,
A Bíblia diz que Jesus se retirou para além do Jordão, tirou o time de campo. Disse, bem, aqui não tem mais nada a fazer, já dei meu testemunho, já mostrei as obras, já disse, já convidei, só que quem é minha ovelha me segue. Passou para o outro lado do Jordão, minha missão está cumprida aqui, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Tudo quanto nós ouvimos falar desta mulher, deste homem, daquele jovem, daquele menino, daquela menina, daquela família, era verdade, porque veja o que ele afirmou lá atrás, veja aonde ele está hoje, veja o que ele fazia lá, e veja que ele continua caminhando no mesmo caminho, seguindo o mesmo Senhor, continua dando o mesmo testemunho. Glória a Deus! Nada como o passar dos anos para nós avaliarmos aquilo do que realmente as pessoas são feitas. Do que você é feito? Você passou pela porta? Você recebeu a sabedoria do Senhor? Conhece a voz do Senhor? Se conhece, se passou pela porta, hoje você realmente sabe que Ele guarda as suas ovelhas. Você sabe que Ele tem as suas ovelhas nas mãos e que ninguém pode arrebatar das mãos dEle. Glória a Deus. Fique de pé e vamos orar. E você nesse momento, você que está em casa também, diga, Senhor, eu quero ter esta vida íntima contigo. Eu quero poder afirmar constantemente que eu já passei pela porta e eu sei a quem eu estou seguindo. Eu sei, Senhor, que não há novos gurus ou especialistas ou pessoas que venham com nova verdade, que o teu evangelho não muda. Cuidado, viu, amados? Cuidado com novidades. O evangelho não tem novidade. Continua sendo o mesmo, a palavra de Deus não muda, ele não requer nenhuma mudança, nenhuma alteração, nenhuma revisão no sentido de alterar o conteúdo, o significado, porque ele continua sendo o mesmo e válido para hoje. Glória a Deus. Então vamos orar e vamos ver o privilégio, vamos confessar que para nós é um privilégio seguir ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado pelo exemplo deste cego e dos seus pais, e principalmente pelas palavras que o Senhor proferiu. Obrigado pelo teu exemplo, Jesus, e pelo estímulo, pelo incentivo que a tua palavra nos dá para nós seguirmos os teus passos e podermos também estar cercados de pessoas que são resultado, cuja salvação é resultado do nosso testemunho, da nossa caminhada contigo. Senhor, mostra-nos aonde nós precisamos corrigir, onde precisamos acertar o rumo. Mostra-nos, Senhor, independentemente da nossa profissão, idade, classe social, onde nós estejamos morando. Senhor, mostra-nos onde está verdadeiramente aquilo que nós podemos fazer por Ti. Dá-nos capacidade, poder, dá-nos forças para deixar para trás aquilo que não pode estar ligado à vida de quem está Te seguindo. E ajuda-nos, Senhor, a sermos procurados por aqueles que procuram portas para bater, para ouvirem o testemunho, a orientação de que precisam. Obrigado, Senhor. Leva-nos em segurança daqui. Dá-nos uma semana abençoada. E que nessas próximas 2 semanas, em que não vamos poder nos encontrar presencialmente, que o Senhor sustente a cada um aqui, que só ouçamos boas coisas, Senhor, boas notícias, que só tenhamos bons testemunhos e bons relatos daquilo que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a manter o contato através de tantos meios que nós temos e a voltarmos aqui com intensidade espiritual, para Te louvarmos, para engrandecermos o Teu nome, no nome de Jesus. Que você em casa faça a sua oração de entrega, permita que o Senhor tome a sua vida nas suas mãos e dirija cada passo que você vai dar. Entre em contato conosco, nós queremos orientá-lo em como estudar a Bíblia, o que fazer. Faça contato através dos conhecidos da igreja, ou através do próprio Facebook, através do YouTube. Deixe lá um recado, uma maneira de nós entrarmos em contato com você. Venha estudar a Bíblia conosco e conheça o caminho que é o Senhor Jesus.